Olá, meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, às doenças de nematódio, tá bom? Abrir o nosso material aqui para a gente dar continuidade às doenças de nematódio. Bom, na última aula eu falei sobre a ascaridíase, então a gente vai iniciar a partir da ancilostomose, também conhecida como ancilostomíase, doença do Jeca, opilação e mais conhecida popularmente como amarelão, tá? Essa doença é uma doença que ela pode ser causada por dois vermes, Ancilostoma duodenale e Necator americanos, porém, né, o Necator americanos, né, nós não temos aqui no nosso país, certo? São vermes que também só possuem um hospedeiro, são monóxenos, monogênicos, ou de forma que você queira exemplificar, mas geralmente é monogênicos ou monóxenos. Nosso material traz monogenético, é a mesma coisa. Certo. A diferença desses dois vermes é justamente no aparelho bucal, tá? O ancilostoma, ele tem dentes, certo? Que furam, que servem para rasgar a parede intestinal. O Necator, ele tem lâminas, parecendo gilete cortante, tá? Mas a doença que é causada é a mesma, certo? Então, tudo se inicia através de um indivíduo doente que libera os ovos desses vermes nas fezes, tá? Esses ovos vão cair na terra eles vão eclodir, formar uma larva, né, uma larva filarioide, raptidoide, depois filarioide, e a partir do momento que o homem tem a pele em contato com esse solo contaminado, certo? Em contato com esse solo contaminado, é onde vai acontecer a penetração da larva pela pele. Essa penetração vai fazer com que essa larva circule por todo o corpo e também chegue ao pulmão, tá? Ele também possui um ciclo pulmonar. Chegando no pulmão, vai acontecer tosse, expectoração. Lembrem-se, se caso vocês forem questionados se algum verme poderia causar uma espécie de pneumonia atípica, sim, ascaridíase e ancilostoma, e o Necator também. Então, no pulmão, a pessoa vai ter tosse e expectoração. Ao tossir, né, a pessoa deglute o verme, né, regurgita o verme, e depois, novamente, ela deglute, ou seja, ela engole, e aí sim essa larva vai para o intestino, e lá no intestino se transforma no verme adulto, tá bom? É um ciclo bem simples, né? A contaminação se dá pela penetração da larva pela pele, a partir do momento que o indivíduo, né, que o ser humano, ele tem contato com esse solo contaminado, tá? Diante disso, vamos falar um pouquinho do nome Jeca Tatu, né? Doença do Jeca. Por que é chamada de doença do Jeca? Monteiro Lobato, ele retratou o trabalhador rural brasileiro, né, no personagem do Jeca Tatu. E esse trabalhador rural, ele vivia descalço, cansado, espoliado. Por quê? Porque ele era contaminado pelo ancilostoma. Então, o nome doença do Jeca se dá por essa menção que Monteiro Lobato fez, né, do Jeca Tatu, seu trabalhador rural típico brasileiro, e está espoliados por vermes. Tudo bem? Então, é por isso o nome doença do Jeca. Mal da terra. As crianças que contraem esse verme têm o hábito da geofagia, que é justamente comer terra, para repor os nutrientes que está acontecendo pela perda de sangue. Por quê? Porque esse verme, né, ele morde a parede intestinal e ele causa sangramentos, tá? Por isso o nome da doença, amarelão, tá? Por isso, amarelão. Principais sintomas do abdominal, lesão intestinal, perda de apetite, náuseas, vômitos, diarreia com ou sem sangue, tá? Mas pode ser sanguinolenta, certo? Então, por isso o nome é amarelão. Tratamento, vermífugos específicos e a profilaxia. Primeiro, saneamento básico, depois só andar calçados, né? Só andar calçado, e tratamento dos doentes. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, meninos? Bom, próxima doença, filariose, também conhecida como elefantíase. Deixa eu voltar aqui. Elefantíase, tá? Causada por um verme conhecido como Schereria bancroft, tá? Esses são vermes
né, digenéticos, né? Significa dizer que agora tem 2 hospedeiros, e uma particularidade, é a única verminose que é transmitida através de um mosquito. Todas as outras, na maioria das vezes, se tem início com o saneamento básico, né, com fezes. A filariose não. A filariose não tem nada a ver com fezes. Ela é uma doença que ela é transmitida pela picada de um mosquito, né, um mosquito do gênero Culex, na maioria das vezes. Em algumas regiões, o Anopheles, que é o mesmo da malária, tá bom? Mas é transmitida aí pela picada do mosquito. Lembre-se, quando eu digo transmitido pela picada, quando o mosquito pica a pessoa, por um lado ele injeta saliva, né? A probóscide dele, a trombinha dele, tem 2 canos. Num, ele suga o sangue, e no outro ele injeta saliva, que contém uma substância anticoagulante, para facilitar, né, a absorção do sangue. E nessa saliva que ele inocula, tem as larvas do verme. Então, quando o indivíduo, né, quando um mosquito é picado pelo mosquito Culex que está contaminado, são transmitidas as larvas. Essas larvas, elas vão na corrente sanguínea, né, e vão até o sistema linfático, onde se transforma em vermes adultos. No sistema linfático, certo? No sistema linfático, essas microfilárias, certo? Durante o dia, elas ficam em vasos linfáticos, tá? Durante a noite, elas migram para os vasos sanguíneos, para que aconteça a transmissão da doença. Mas no sistema linfático, essas larvas, elas causam um entupimento, né, do sistema linfático. O sistema linfático, ele é um tipo de sistema que promove, principalmente, a purificação sanguínea. Então, corre muito líquido nesse sistema, conhecido como linfa, tá? Então, ocorre a purificação sanguínea através do sistema linfático. Então, isso faz com que acumule-se líquidos, tá, dentro desse sistema linfático, promovendo um aumento exagerado, principalmente de pernas, braços, mamas, saco escrotal, mas já aconteceu de ser também no rosto e assim por diante. Então, o nome elefantíase é porque o acúmulo de líquido promove, né, digamos assim, um inchaço gigantesco dessas partes, comparado a um elefante, tá bom? Comparado a um elefante. Então, isso chama-se elefantíase. Os sintomas, inicialmente, são alergia, febre, inchaço dos linfonodos, né? Em estágio mais avançado, obstrução dos vasos linfáticos, né? E o inchaço aí, principalmente das pernas. Porém, tem outros membros. O tratamento, geralmente com medicamento, às vezes com remoção cirúrgica aí, né, dos cistos calcificados dentro dos vasos, na pele. E a profilaxia é principalmente, né, combate ao inseto transmissor, através de uso de telas, mosqueteiros, repelentes, tá bom? Então, é basicamente combate ao inseto transmissor. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Próxima doença, oxiurose, também conhecida como enterobiose, né? Doença causada por um verme, enteróbios vermiculares, um verme bem popular, né? É um verme monóxeno, tá? O indivíduo adquire essa doença também pela ingestão dos ovos, né? Pela ingestão dos ovos desse verme, certo? Mas tudo se inicia quando o indivíduo doente, ele defeca, certo? E nas fezes liberam-se esses ovos. No caso dessa doença, eu tenho um agravante em relação à sintomática dela. O principal sintoma dela, né, geralmente é assintomático, mas o principal sintoma dela, certo, é o prurido anal. Durante a noite, esses vermes, eles vão lá para a região perianal para copular, e isso causa um prurido, uma coceira. Então, a pessoa coça. Ao coçar, ela contamina as mãos com os ovos. Então, ela pode ter uma autoinfestação quando, depois de coçar, ela levar as mãos à boca, né? A mão, ela manuseia muitos alimentos, né? Manuseia água, certo? Manuseia roupa de cama. Então, na verdade, a forma de contaminação é bem variada, tá? Mas é basicamente pela ingestão de ovos em águas ou alimentos contaminados, tá? Mas esse caso aí
do prurido anal, fazendo com que aconteça a coceira, isso pode elevar a forma de contaminação, porque o indivíduo pode, num aperto de mão, transmitir esses ovos, entendeu? Então depende muito da higiene pessoal, tá? Depende muito da higiene pessoal. No caso de roupas de camas, esses vermes, esses ovos, eles são tão pequenos que quando a pessoa, né, senta numa cama, digamos, de hotel, de pensão, se houver a contaminação da roupa de cama com esses ovos eles vão subir, né, e o indivíduo pode aspirá-lo, levando até a boca também. Então depende muito, mas a principal forma é justamente, né, a ingestão de ovos através de água e alimentos contaminados. Mas nós temos a retroinfestação, tá bom? Nós temos a retroinfestação, cédulas monetárias, maçanetas, o próprio aperto de mão, depende muito aí da higiene pessoal da pessoa, tá bom? Então, como eu disse para vocês, os sintomas geralmente é assintomático, mas com grande quantidade de verme pode causar lesões intestinais, né? O prurido, a irritação, a coceira anal, tá? Isso aí promove, digamos assim, uma retrotransmissão, uma transmissão de veículos diferentes. A profilaxia, primeiro, saneamento básico, né? Higiene alimentar, lavar muito bem os alimentos, né? Escovar as unhas, certo? Lavar a mão sempre que for ao banheiro, manter roupas de corpo e de cama limpo, entendeu? Inclusive, essa roupa tem que ser fervida, lavada em álcool e assim por diante, tá bom? Beleza, meninos? Alguma dúvida sobre isso? Então, para a gente finalizar, a importância ambiental, como eu disse para vocês, são vermes que causam doenças, né, em seres humanos, mas também pode causar doenças aí no solo, infestando as plantações, certo? Então, ele também na agricultura, tá certo? Alguma dúvida sobre isso, meninos? Não tem muita particularidade. Nós temos aí os nematóides incorporando, né, gás carbônico, certo? Enfim, mas nada muito evidente. Beleza, meninos? Alguma dúvida sobre isso aí? Perguntas? Ok. Um abraço. Até a próxima. Até mais.